Acredito que Deus, por ser justo e bom, concede o dom da fé para todos em igualdade. E baseio essa convicção no fato de que todos acreditamos em algo a todo momento. Até aqueles que dizem que não acreditam, acreditam que não acreditam. Acreditar é algo que é inerente ao ser humano. Crer é algo natural de todos nós. Não se trata, portanto, de ter ou não ter fé, mas sim em que ter fé. A escolha que fazemos no que acreditar. Todos cremos, mas cremos em coisas diferentes ou de modo e intensidade diferentes, pelo simples fato de que cada ser humano é único e tem um modo singular de ver a vida e tudo o que ela envolve. E temos o livre-arbítrio para escolher em que acreditar e de escolher mudar, amadurecer nossa fé ao longo de nossa jornada. A nossa fé vai sendo alterada através daquilo que pensamos, falamos, sentimos e da maneira como agimos. Ela se transforma com aquilo que a alimentamos. E precisamos perguntar: como alimentamos nossa fé? Se lemos, assistimos ou de uma forma ou de outra nos envolvemos com um determinado assunto, nossa fé pode ser alterada. Isso é bom? Isso é ruim? Depende. Depende para qual lado se faz essa mudança. Ela ajuda a você ser alguém melhor? Saulo, por exemplo, era um homem de fé, e de uma fé fervorosa, pois seguia todas as orientações que a sua religião determinava. Foi sua fé de que os cristãos eram uma ameaça à religião judaica que o levou a aceitar o convite para, mesmo não sendo um soldado, comandar tropas em perseguição aos seguidores de Jesus. Ele tinha a convicção de que estava fazendo a coisa certa, que estava agindo da maneira correta dentro da visão que tinha naquele instante. Foi ao presenciar que aqueles que eram uma suposta ameaça se mantinham serenos, mesmo sendo perseguidos, presos e até mortos, que ele começou a rever os seus conceitos. E Saulo foi mudando, teve a visão do Cristo, caiu do cavalo, ficou cego e se tornou Paulo, um dos maiores divulgadores da igreja cristã. E nós também caímos do cavalo, e muitas vezes, quando temos a certeza de algo, e depois vemos que aquilo que acreditávamos não é bem assim, que tínhamos uma visão equivocada, ou uma falha em nossas lembranças, ou porque nossa crença se baseia apenas em fatos parciais que nos levaram a acreditar em algo que de fato é diferente do ocorrido. E quando isso acontece, ficamos cegos também, pois a partir daí passamos a ter um momento em que não sabemos mais o que é o correto ou não. Passamos a duvidar, e a dúvida nos cega. Por isso, precisamos, assim como Paulo fez, refletir. E apesar de ser um processo dolorido, pois toda dúvida causa dor, precisamos seguir em frente, pois essa busca nos faz crescer. Paulo chega a escrever algo que pode nos ajudar nessa reflexão com relação à maturidade na fé. Diz ele: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nossa fé também precisa amadurecer. Aquela criança que acreditava em Papai Noel ou Coelhinho da Páscoa, entre outras crenças infantis, deve mudar. Aquela fé do olho por olho, dente por dente, deve dar lugar ao amor que nos leva a perdoar. Precisamos refletir sobre nossa fé. Ela causa dor e sofrimento para outros, como fazia a fé de Saulo? Ou ela leva esperança, amor e compreensão
como a fé de Paulo. Lembremos que a nossa fé é responsável pelas nossas atitudes, pois agimos de acordo com o que acreditamos. Ter fé não é apenas falar "eu creio". Aquilo em que verdadeiramente acreditamos é demonstrado em nosso modo de agir, e o nosso agir é fruto do nosso pensar, falar e sentir. A fé não se aplica apenas à questão espiritual, no acreditar ou não em Deus. Ela também está presente no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Acreditamos ou não em algo? Acreditamos ou não em alguém? O que é a fé? Paulo nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Acreditar é saber que algo existe, que é real, mesmo não tendo ainda visto ou tocado. E ao constatar que aquilo em que acreditamos de fato é real, a fé dá lugar à certeza. São Tiago escreveu que a fé sem obras é morta. Quer dizer que, se não agimos de acordo com o que acreditamos, então, na verdade, não cremos naquilo que afirmamos acreditar. Isso porque deve haver uma coerência entre o que professamos e a forma como agimos. Para elucidar a questão da fé, lembro aqui uma história ocorrida em uma pequena cidade do interior, abalada por uma grande seca que desolava a região. O povo, sentindo os transtornos que a falta de água por longo período pode trazer, as plantações se perdendo, os animais agonizando e assim por diante, fez com que líderes fossem falar com o padre para ver o que poderia ser feito para ajudar a população. Entre outras coisas, resolveram que uma missa seria celebrada, agradecendo a chuva que com certeza viria para resolver a situação. No dia e horário da missa, a igreja estava mais lotada do que nas sextas-feiras santas. Bancos lotados, gente em pé dentro e até fora do templo. Até aqueles que nunca tinham ido à igreja foram àquela celebração, pois tal era o desespero. O padre aparece, olha minuciosamente para aquela multidão como a procurar algo e depois de algum tempo lhes diz que não vai mais celebrar a missa na intenção solicitada, pois aqueles que estão ali não têm fé. E diante do murmúrio dos fiéis, uns dizendo: "Como não temos fé? Por acaso não estamos aqui?" E outros dizendo: "Veja, a igreja está lotada como nunca esteve, isso não é uma prova de fé?" O padre calmamente lhes pergunta: "Vocês vieram aqui para agradecer a chuva que com certeza virá?" "Sim", responderam todos. O padre calmamente lhes pergunta: "E por que não trouxeram os guarda-chuvas?" Se acreditamos, hajamos com fé, pois a fé sem atitude é uma fé morta. Para quem tem fé, não existem perguntas. Para quem não tem fé, não existem respostas. Que a luz e a sabedoria estejam com você.